Olá, rapaz! Seja bem-vindo! E hoje, 10 baixistas essenciais para iniciantes ou iniciados. Direto ao ponto, vamos falar sobre 10 baixistas essenciais que os iniciantes ou iniciados deveriam conhecer. Em 10º lugar, Billy Sheehan, o The Flash dos baixistas. O Billy nasceu na cidade de Buffalo, estado de Nova York. Está com 71 anos de idade e continuará ativa, arrebentando com a grande banda de hard rock Mr. Big. Ele ganhou notoriedade no fim dos anos 1970 e início dos 80, tocando com a banda Talas. Criou um estilo único, com sua técnica de pizzicato utilizando 3 dedos, com velocidade impressionante, o domínio de tap in 2 hands e utilização de acordes e harmônicos, fazendo com que muitos o considerassem o Van Halen do baixo. Ficou famosíssimo ao gravar e participar da banda de David Lee Roth, com Steve Vai na guitarra e Greg Bissonette na batera, um timaço. Integrou também o Power Trio de Winery Dogs, com os amigos Mike Portnoy do Dream Theater na bateria e o grande cantor e guitarrista Rich Kotzen, além do supergrupo Sons of Apollo. Acompanhou o G3 com Joe Satriani, Steve Vai e Yngwie Malmsteen e brilhou no projeto B3 ao lado dos renomados baixistas Stuart Hamm e Jeff Berlin. Este expoente máximo do hard rock lançou vários álbuns solos, tocando todos os instrumentos, e ganhou vários prêmios como melhor baixista pela prestigiada Guitar Player Magazine. Suas mãos estão impressas na calçada da fama da Hollywood Rock Walk, no Guitar Center de Los Angeles. É endorser e utiliza baixos Yamaha, assinados por ele, os Attitude Limited 3. O cara é foda! Billy Sheehan. Em 9º lugar, o Best Player e ator Michael Peter Bowsery. Quem? Michael Peter Bowsery? Sim, mais conhecido como Flea, o extraordinário baixista dos Red Hot Chili Peppers. Ao contrário do que muitos pensam, o Flea não é americano. Ele nasceu em Melbourne, Austrália, e migrou para Nova York na infância. O cara está com 62 anos de idade, mas o punch e vigor com que registra suas gravações e se apresenta são surpreendentes. Por influência do padrasto, que era músico, começou ouvindo aos gigantes do jazz e bebop, Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, Charlie Parker e Miles Davis, o que o levou ao aprendizado de trompete durante o ginásio. Ao mudar para a Califórnia, foi impactado pelo funk, punk, hard rock e heavy metal, e criou o Red Hot com amigos de escola, assumindo o baixo elétrico. Foi influenciado pela Motown e grandes bandas como Funkadelic, George Clinton e The Parliaments, além dos baixistas James Jamerson, Virginia White, Larry Graham e Jaco Pastorius. Sua pegada nervosa, técnica de slap agressiva e belas linhas melódicas podem ser conferidas em grandes álbuns do Red Hot Chili Peppers, como Blood Sugar Sex Magic, uma obra-prima, e do subestimado, mas virtuosístico One Hot Minute. Além do sucesso estrondoso dos Red Hot Chili Peppers, colaborou com os amigos do Jane's Addiction, gravou com a cantora e pianista Tori Amos, Alanis Morissette, e fez parte da banda ao vivo do projeto solo do vocalista do Radiohead, Thom Yorke. Criou um conservatório de música sem fins lucrativos para a educação de jovens talentos, a Silver Lake Conservatory of Music em Los Angeles. Promove shows anualmente para arrecadar fundos para a instituição. Lançou um único álbum solo, o onírico Ellen Burns, em que tocou vários instrumentos. Como ator, tem participado esporadicamente de vários filmes, desde a estreia em De Volta para o Futuro, em 1985, e a recente minissérie Obi-Wan Kenobi, do universo Star Wars.
Mesmo famoso e milionário, durante o ato dos Red Hot em 2008, o Flea matriculou-se na Universidade do Sul da Califórnia para estudar piano, teoria musical e composição. É mole. Este músico aclamado mundialmente foi agraciado como um dos 10 melhores baixistas de todos os tempos, em votação da revista A Infame Rolling Stone. Durante a carreira, utilizou diversas marcas de contrabaixo elétrico, sobretudo os Stingray 4-in-5 Strings da Music Man, baixos módulos, Fender Jazz Bass e os de sua própria marca, os Flea Bass 3192, com os modelos Sunny, Water, Punk e Wide One Basses, além de vários efeitos para baixo. O Flea é um dos grandes personagens da música. Viva o Pulga! Chegando em 8º lugar, meu preferido, o fenomenal e incomparável Geddy Lee, vocalista, tecladista e, sobretudo, baixista de minha banda favorita, o Immortal Rush. Antes de falar sobre o canadense mais notório como baixista, convido-os a assistir a meu vídeo aqui no canal, My Effing Life, a autobiografia de Geddy, e vou deixar também um link na descrição do vídeo, não percam! Bem, o Lee nasceu em Ontário, Canadá, está com 71 anos de idade, é autoproclamado um judeu ateu, se é que isso existe, e afastou-se do mainstream musical desde o fim do Rush em 2015. Na infância, era um nerd de carteirinha e começou a curtir bandas de rock ainda no ginásio. Na adolescência, ganhou um violão e depois passou para o baixo, praticando todos os dias e sonhando em ser um rockstar. Conheceu o guitarrista Alex Lifeson, juntaram-se ao baterista John Huston e fundaram o Rush. Depois, entrou no lugar dele o batera genial Neil Peart, e o resto é história. Começou como autodidata, tirando as músicas de ouvido e tendo como inspiração os baixistas Paul McCartney dos Beatles, Jack Bruce do Cream, John Entwistle do The Who, John Paul Jones do Led Zeppelin, Chris Squire do Yes e James Jamerson, o astro do R&B e funk da Motown. Posteriormente, já com o Rush na estrada, foi influenciado pelo rock progressivo, de bandas como Genesis, Jethro Tull e King Crimson. Em seguida, voltou-se para o Jazz Fusion e bass players como Jaco Pastorius e Jeff Berlin. Com a exposição mundial do Rush, a partir do disco 2112, notabilizou-se como um virtuoso do baixo do rock, tornando-se um dos baixistas mais influentes de todos os tempos, sobretudo a partir do sucesso da obra-prima do Rush e um dos álbuns mais espetaculares da história da música, o Moving Pictures. A ele aí. De 1973 a 2005, com o Rush, o Geddy Lee impactou as audiências presentes em todos os shows do trio, como multi-instrumentista e performer virtuoso, que além de cantar as letras rebuscadas, escritas por Neil Peart, ao mesmo tempo tinha que tocar suas intricadas e complexas linhas de baixo em compassos quebrados e acionar teclados com os pés, através de pedais. Um absurdo de proficiência técnica e presença de palco. Com o Rush, foi induzido ao Rock and Roll Hall of Fame e à calçada da fama da Guitar Center. Lançou apenas um álbum solo, o My Favorite Headache, de 2000, com o amigo Ben Mink na guitarra e o baterista do Soundgarden, Matt Cameron. My Favorite Headache, um excelente álbum. Laureado diversas vezes como o melhor baixista de rock da história por diversas revistas especializadas, é considerado um dos best players mais admirados de todos os tempos. O Geddy ganhou até nome em um asteroide concedido pela Sociedade Astronômica do Canadá. É mole! Nos mais de 40 anos de carreira, Lee utilizou baixos como o Rickenbacker 4001, Fender Jazz Bass de várias épocas, Steinberger Headless, Wall Basses,
além de seus 2 modelos assinatura da Fender, os Jazz Bass Made in Japan e USA. Aliás, eu tive o privilégio de ser dono de um Fender Jazz Bass Signature dele, o modelo japonês, e usá-lo durante anos com a minha banda, a Máquina Vício, um puta baixo. O Lee também lançou um livro apresentando fotos e fichas técnicas de sua coleção de mais de 250 contrabaixos elétricos. Apresentou uma série de programas no canal de streaming Paramount Plus. Geddy Lee asks, "Are bass players, are human too?" Traduzindo, Geddy Lee pergunta, "Os baixistas também são humanos?" Em que visitou o lar de ases do baixo para um bate-papo descontraído, como Les Claypool do Primus, Robert Trujillo do Metallica e Chris Novoselic do Nirvana. Em 2023, nos brindou com sua autobiografia, My If in Life. Lembre-se de assistir ao vídeo sobre a história dele aqui no canal. É isso aí! Vida longa ao Geddy Lee, minha maior referência no instrumento! Em 7º lugar, o magistral Stuart Hamm. Stu nasceu no berço do traditional jazz, a cidade de New Orleans, no estado de Louisiana. Está com 64 anos de idade e atualmente divide seu tempo entre palcos, workshops e curadoria no Musicians Institute em Hollywood. Estudou piano e baixo, formando-se na renomadíssima Berklee College of Music, em Boston. Foi influenciado pela música clássica, rock progressivo, jazz fusion, funk e hard rock. Conheceu o guitarrista Steve Vai na Berklee e participou do primeiro álbum solo dele, o Flex-Able, dominando técnicas como tapping, slap, uso de acordes, além de um poderoso e velocíssimo pizzicato. Ficou famoso com o lançamento de seu bem-sucedido álbum Kings of Sleep, de 1989. Colaborou novamente com Vai no superlativo Passion and Warfare, de 1990, e acompanhou Joe Satriani em shows. Gravou diversos álbuns solos e videoaulas. Saiu em turnê com G3, com Vai, Satriani e Eric Johnson. Gravou o GHS com Frank Gambale e Steve Smith, além de se apresentar com os grandes baixistas Billy Sheehan e Jeff Berlin no projeto B3. No início da carreira, Stuart Hamm tornou famosos os baixos da marca Factor e posteriormente colaborou com a Fender, que lançou seus modelos assinatura, os Urge Basses. Tocou também com contrabaixos Washburn e Warwick. E é um dos baixistas mais importantes dos anos 90 e continua produzindo álbuns e vídeos de extrema qualidade. Em 6º lugar, o ícone imortal do slap, Marcus Miller. Nova-iorquino, nascido no Brooklyn e atualmente com 65 anos de idade, Marcus Miller é um multi-instrumentista, produtor e ícone do contrabaixo elétrico, especialmente brilhante na técnica slap, que o tornou um dos músicos de jazz fusion e funk mais influentes e imitados do mundo. A partir do fim dos anos 70, ficou famoso acompanhando o saxofonista e hitmaker David Sanborn. Sua técnica percursiva no baixo e linhas melódicas de extremo bom gosto são lendárias. Como produtor, Miller foi um dos responsáveis por resgatar o lendário Miles Davis de um período nefasto e decadente na carreira e alçá-lo novamente ao estrelato mainstream com o controverso, mas extremamente bem sucedido álbum Tutu. Miller utiliza seus consagrados modelos Fender Jazz Bass Signature 4 e 5 cordas, que são desejados pelos baixistas em geral. Laureado com vários prêmios Grammy por álbuns de jazz contemporâneo e instrumental pop, continua produzindo e excursionando pelo mundo todo. Em 5º lugar, o mestre das 6 cordas, John Patitucci. Patitucci
foi um dos responsáveis por popularizar o baixo elétrico de 6 cordas, ao fazer parte do Dream Team do Jazz Rock Infusion com a Chick Corea Electric Band a partir dos anos 1980. Um timaço! Chick Corea Electric Band, de renomado baixista, compositor e professor nova-iorquino de 64 anos, também é um virtuoso do baixo acústico, formado pela Universidade Estadual de São Francisco em contrabaixo clássico. Lançou mais de uma dezena de álbuns solos e colaborou com artistas como Wayne Shorter, Herbie Hancock, Wynton Marsalis e brasileiros como Ayrton Moreira e Dori Caymmi, e para trilhas de cinema. Nos primórdios, além de seus acústicos, John utilizou baixos elétricos Carl Thompson, até ser endossado pela Yamaha, que lançou a magnífica linha assinatura de Patitucci, os TRB-JP. Foi laureado com prêmios Grammy como instrumentista e compositor. Atualmente, coordena e leciona cursos de jazz em Nova York, como a Bass Collective, entre outras instituições musicais de renome. Chegando em quarto lugar, a celebridade do baixo elétrico, Randy Jackson. Jackson nasceu em Louisiana, está com 68 anos de idade e é mais conhecido como jurado nos programas americanos American Idol. Além de baixista e produtor musical, trabalhou também como executivo na indústria fonográfica americana. Chamou a atenção do mundo das 4 cordas ao gravar discos emblemáticos com a estrela do violino elétrico Jazz Fusion Jean-Luc Ponty. Durante os anos 1970, destilou sua proficiência técnica, groove e fraseado belíssimo, que os destacaram como um dos principais solistas de baixo elétrico. A partir dos anos 80, acompanhou artistas famosos de rock como Journey, produziu álbuns e lançou as suas videoaulas, Randy Jackson Mastering the Groove e uma com depoimentos, Masters of the Craft. Utilizou vários instrumentos durante a carreira, sobretudo os Fender Precision Bass e os Music Man Stingray Series e bongos. Chegando em terceiro lugar, o monstruoso Ralph Armstrong. Este lendário baixista do fretless elétrico nasceu em Detroit e está com 68 anos de idade. Prodígio desde cedo, teve educação musical clássica e é formado pela Michigan School of Arts. Dono de uma pegada visceral, solista virtuoso dos baixos acústicos e elétricos, reza a lenda de que defenestrou ninguém menos que Jaco Pastorius ao ingressar na super banda de Jazz Fusion Mahavishnu Orchestra, ao lado do outro guitarrista lendário John McLaughlin, nos anos 1970. A consagração mundial veio com a participação nos álbuns do violinista Jean-Luc Ponty. Seu punch poderoso, dedilhado feroz, levadas funkeadas e jazzísticas, culminando em solos arrebatadores, com ou sem distorção, foi um dos primeiros que usou distorção no baixo, elevaram o instrumento a outro patamar. Ainda na década de 1970, trabalhou com os geniais Frank Zappa, Herbie Hancock e Carlos Santana. Ralph utilizou e foi endorser da Gibson, ajudando a desenvolver os baixos Reaper, G3, RD Artist e Victory. Nos anos 1980 e 90, o Ralph atuou sobretudo com os músicos da cena local de Michigan. A partir de 2000, acompanhou artistas out of jazz, como Aretha Franklin e Patty Austin, e apresentou um programa musical na TV lá em Detroit. Foi endossado pela Warwick para utilizar seus contrabaixos e lançou álbuns solos, inclusive tem aí no YouTube. Atualmente, o Ralph faz turnês, se apresenta em vários locais de jazz, incluindo o renomado Detroit Jazz Festival anual,
leciona, escreve e conduz clínicas de baixo. Um monstro! Em segundo lugar, o gigante do baixo, o precursor do Jazz Fusion, Stanley Clarke. Nascido na Filadélfia, Stanley Clarke não parece, mas está com 71 anos de idade e continua firme e forte na estrada com sua banda. Graduou-se em música pela Philadelphia Musical Academy, destacando-se no baixo acústico. Além de um gigante do instrumento, o Clarke tem quase 2 metros de altura e é dono de mãos gigantes, o que torna suas performances ainda mais impressionantes. No início da década de 1970, migrou para Nova York, onde começou a trabalhar com músicos renomados de jazz. Juntou-se ao time de músicos excepcionais, liderados por Chick Corea, no grupo Return to Forever. E inovou ao alçar o baixo elétrico como instrumento solista nas gravações e em shows. Lançou álbuns solos consagradores, como Journey to Love, School Days e o meu preferido, o If This Bass Could Only Talk. Uma obra-prima. A partir do início dos anos 80, diversificou sua produção, compondo trilhas sonoras para programas de TV e cinema. Colaborou com artistas renomados, como o extraordinário tecladista e amigo George Duke, o exímio baterista do The Police, Stuart Copeland, e o excepcional guitarrista Jeff Beck. Também trabalhou em 2 álbuns de Paul McCartney, a obra-prima Tug of War e o bem-sucedido Pipes of Peace, ao lado do batera Steve Gadd. Vencedor de 4 prêmios Grammy e eleito várias vezes como o maior baixista de jazz fusion da história por publicações especializadas, em 2008, Stanley se juntou aos titãs do contrabaixo elétrico Marcus Miller e Victor Wooten, conhecidos coletivamente como SMV, e lançaram o monumental álbum Thunder. Stanley Clarke também foi o responsável pelo reconhecimento mundial dos contrabaixos elétricos da marca Alembic, cujos instrumentos ele utiliza até hoje. Stanley continua tão motivado hoje quanto era como o adolescente prodígio da Filadélfia, com grandes sonhos e uma vida inteira de realizações e contribuições lendárias. E em primeiríssimo lugar, o gênio que mudou a história do contrabaixo elétrico, Jaco Pastorius! O Jaco foi um pioneiro e ícone da música moderna, considerado por todos o maior baixista de todos os tempos. Nascido no mesmo dia que outro gênio, Woody Allen, passou como um cometa pelo planeta Terra e nos deixou de forma trágica aos 36 anos de idade. Poucos artistas foram realmente transformadores, a ponto de mudar a história de um instrumento para sempre. O Pastorius está no mesmo panteão de outros deuses da arte, como Umbal Paganini na música clássica, dos jazzistas Charlie Parker e Joe Coltrane nos saxofones, Buddy Rich na bateria, Thelonious Monk no piano, Dizzy Gillespie no trompete e Ed Van Halen na guitarra rock. Evolucionou e mudou definitivamente o rumo do baixo na música, de forma original, inovadora, com criatividade ímpar no approach de seu instrumento. Seu legado e grau de excelência foram incomparáveis. Reza a lenda de que arrancou os trastes de seu Fender Jazz Bass 62 para utilizado como fretless. Este baixo mítico, apelidado por ele de Bass of Doom, foi roubado, mas recuperado recentemente por Robert Trujillo do Metallica, que também foi produtor executivo do documentário sobre a vida de Jaco, este imortal das 4 cordas. O filme Jaco foi lançado em 2014 e é sensacional. Jaco era filho de um baterista e entusiasta de esportes, daí vem sua influência. Começou tocando batera em uma banda de covers de artistas funk, soul e R&B, e era um puta batera. Além de brilhar nas baquetas,
Sua genialidade o habilitava a tocar com proficiência qualquer instrumento, inclusive piano. Decidiu que seria o maior baixista do mundo e, além de desenvolver um som único do baixo, com técnica de pizzicato devastadora, alternou sua pegada poderosa entre os captadores, tirando sustens e bends inimagináveis até então, além de usar ghost notes e harmônicos de forma inédita em composições belíssimas e em solos arrebatadores. Tornou-se astro internacional ao ingressar em um dos grupos definidores do jazz moderno, o Whiffer Report, ao lado do tecladista Joey Zawinul, o saxofonista Wayne Shorter, o percussionista Manolo Brandena e o batera Alex Acunha. Olha o timaço aqui! Suas performances e solos tornaram o disco Heavy Weather um dos maiores álbuns da história da música. Heavy Weather, uma obra-prima! Colaborou também com o soberbo guitarrista Pat Metheny, a renomada cantora Joni Mitchell e o Trio of Doom, com Tony Williams na batera e John McLaughlin na guitarra, em gravações e apresentações primorosas. Após deixar o Whiffer Report, criou uma incrível banda com auxílio do fenomenal baterista e amigo Peter Erskine e do lendário pianista Herbie Hancock, a Word of Mouth Big Band. Neste projeto foi além das fronteiras do baixo, escreveu, compôs para todos os instrumentos e arranjou todos os temas para o único álbum lançado pelo grupo, Word of Mouth Big Band. Em seus últimos anos, participou de uma videoaula meio que improvisada chamada Modern Electric Bass, em que ele conversa e dá depoimentos e dicas de seu repertório baixístico a um outro grande baixista, o Gerald Jamot. Modern Electric Bass, disponível na íntegra no YouTube. Após seu trágico falecimento, foi homenageado em halls da fama, livros, documentários, concertos e em gravações de vários artistas de renome do jazz, inclusive o Miles Davis na faixa Mr. Pistorius, produzidas pelo Marcus Miller no álbum Amantla de 1989. O Jaco Pastorius foi uma força da natureza e está imortalizado como o maior gênio do baixo elétrico em todos os tempos. Viva o Jaco! Antes de finalizarmos, menções honrosas ao lendário James Jamerson da Motown e do Funk Brothers, o homem que introduziu o stick no rock Tony Levin, o sensacional Dave LaRue dos Dixie Dregs, Steve Morse Band e Flying Colors, o assombroso em técnica Victor Uten do Bela Fleck and the Flecktones e do SMV com Stanley Clarke e Marcus Miller, e Les Claypool do Primus, além, é claro, dos gênios e precursores do baixo acústico jazzístico Charles Mingus e Ron Carter. É isso aí, amigos virtuais, vamos em frente apesar da corrente. Obrigado por assistir a mais um programa. Se você gostou do vídeo, deixe seus comentários e compartilhe com seus amigos, isso é muito importante. E assine o canal, pois até mais!